2 Coríntios, capítulo 3. Estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês que precisam lhes contar tudo a respeito de si mesmos e levar consigo longas cartas de recomendação? Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para lhes falar a nosso respeito, e nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito são vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo escrita por nós, carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo, não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos e o êxito que obtivermos vem de Deus. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança, e nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entretanto, aquele velho sistema de lei gravado com letras em pedras, que terminava em morte, veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Não deveríamos esperar uma glória muito maior nesses dias, quando o Espírito Santo é que está concedendo vida? Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. De fato, aquela primeira glória, tal como foi mostrada no rosto de Moisés, não vale nada em comparação com a glória deslumbrante da nova aliança. Portanto, se o velho sistema, que se desvaneceu até acabar, era cheio de glória celestial, a glória do novo plano de Deus, então, para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois ela é eterna. E porque temos essa esperança, agimos com grande confiança. Não como Moisés fez quando colocou um véu sobre o rosto para que os israelitas não vissem a glória desvanecer-se. Não só o rosto de Moisés estava coberto com um véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estavam vendados e obscurecidos. Ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança, porque este véu só pode ser removido por meio de Cristo. Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre os seus corações. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida, e onde está o Espírito, aí a liberdade. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Capítulo 4. Foi o próprio Deus, em sua misericórdia, que nos deu este trabalho maravilhoso e por isso nunca desanimamos. Não procuramos enganar o povo para que creia, não estamos interessados em fazer trapaça com ninguém. Nunca procuramos fazer com que alguém creia que a palavra de Deus ensina o que ela não ensina. Nós nos abstemos de todos esses métodos vergonhosos. Nos achamos na presença de Deus quando expomos a palavra e por isso dizemos a verdade, como todos quantos nos conhecem concordarão. Se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Satanás, o Deus deste século, o fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Nós não vamos de um lado para outro pregando-nos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Tudo quanto dizemos de nós mesmos é que somos escravos de vocês por causa daquilo que Jesus fez por nós. Pois Deus disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. Mas este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, em nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, mas não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte para nossas vidas por amor a Jesus,
para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais. De modo que a morte está agindo em nós, porém isso resulta em vida para vocês. Está escrito, cri, por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. E sabemos que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus da morte também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele juntamente com vocês. Estes nossos sofrimentos são para o benefício de vocês. E quanto mais dentre vocês forem ganhos para Cristo pela sua graça, maior será o número de pessoas que farão orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem, a força interior se renova dia a dia. Esses nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente.